E uma forma da gente conseguir também fazer com que o ambiente espiritual no lar seja melhor a cada dia é a realização do Evangelho em nosso lar. Com os ensinos que a doutrina espírita nos possibilita, nós vamos passar a realizar o Evangelho em nosso lar. Uma vez por semana, que seja, em um dia determinado, em uma hora determinada, meia hora que seja no máximo de estudo com leituras edificantes e esclarecimentos com relação à leitura que foi naquele momento lida, e também alguns tópicos como pode ser de livros complementares, como o livro de Jesus no Lar, alguma matéria, se for o caso, alguma matéria que a mídia coloca para a gente elucidar de forma atualizada, se assim podemos dizer, e refletir a respeito da matéria e com a lição, traçar um paralelo entre a matéria e os ensinos de Jesus. Por que está acontecendo assim, o que foi que aconteceu, o que houve, e assim sucessivamente. E para nos auxiliar no Evangelho no lar, tem 2 livros que são muito bons. Eles são pequenos no tamanho, no formato, mas são grandiosos em termos de conteúdo. O primeiro deles, como não poderia deixar de ser, é Jesus no Lar, do nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Néio Lúcio. Esse livro é fantástico para todos nós, aqueles que estão começando agora, aqueles que estão há algum tempo já, e tanto para mim, que estou praticamente há 30 anos nas lides espíritas. Então esse livro é tão atual hoje quanto outrora, Jesus no Lar. E esse livro, ele traz para nós um conhecimento muito profundo e muito bom, que ele vai dizer para nós que o culto cristão no lar, ou o Evangelho no lar, iniciou-se com Jesus na casa de Simão Pedro. E diz assim, o item 1, que é o culto cristão no lar. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? E assim, Jesus vai questionando Pedro a respeito. Aqui é o pescador, o outro é o oleiro, o outro é o carpinteiro. A outra condição também que ele fala é da dona de casa, quando prepara o alimento e que prepara com amor. E ele, no fim, ele diz, depois das indagações a Pedro, e que Pedro retorna, ele diz assim, assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos.
Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus acalma um pouco, dá um tempo para refletir, e depois ele diz assim: Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram, a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz, na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expressão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Então, como foi dito, o culto cristão no lar, para que a harmonia possa reinar, para que a paz, a mansuetude, toda a calmaria, todo o amor possa verdadeiramente fluir, inicia-se em nosso lar. E quando temos esse hábito, quando conquistamos esse desejo, quando colocamos em prática o Evangelho em nosso lar, nós temos certeza que o ambiente doméstico vai se transformar pouco a pouco. E depois de passado alguns meses, alguns anos, algumas décadas, nós vamos observar que o nosso lar encontra-se diferente. Nós vamos observar que as decisões que tivermos que tomar devem ser tomadas dentro do nosso lar, porque ali nós teremos o amparo e a proteção das entidades amigas e protetoras que são nossas afeiçoadas por participarem conosco ao longo desse tempo em que realizamos o Evangelho em nosso lar. Eles vêm ter conosco a nossa mesa, e ali, aonde distribuímos o pão material, distribuímos também o pão espiritual, através das leituras edificantes que ali realizamos, das reflexões amorosas e das atitudes que temos para com o nosso próximo mais próximo, aprendendo desta forma a amar, respeitar, auxiliar, servir a humanidade, iniciando pelos nossos familiares dentro do nosso lar. Depois sim, uma vez que já sabemos, que já aprendemos, que respeitamos e que já praticamos com os domésticos, nós poderemos expandir para o pessoal lá de fora e também amar, respeitar, tolerar, auxiliar e servir aos nossos irmãos que se encontram do portão ou da nossa porta para fora.